qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Esta, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha aí Jesus causando novamente, ó. Jesus colocando lenha na fogueira aí nas coisas que ele fala, ó. Consegue perceber ou não? Consegue perceber porque que Jesus está sendo meio revolucionário nas palavras dele? Parábolas não são assim textinhos bonitinhos não, pessoal. É o que é muito interessante numa parábola, né? Ela fala com uma criança de 5 anos, mas ela fala também com uma pessoa na mais alta maturidade que ela consiga atingir nessa vida humana aqui. Na parábola anterior, quem é o pastor que busca a ovelha? Quem é o pastor que vai buscar a ovelha? Quem? Deus. Deus é quem busca a ovelha, né? Só que agora tem uma mulher buscando a moeda, hein? Jesus está usando uma figura feminina para se referir a Deus agora? Lembra da mulher do fermento? No reino de Deus é semelhante a uma mulher que ela pega uma massa, ela coloca o fermento e ela vai levedando, vai levedando, vai levedando. O que Jesus fala não é tão óbvio, né? Eu acho que não é muito acidental o que Jesus está falando. Jesus ele não fica jogando palavras ao vento, entendeu? Isso aí é coisa da Cássia Eller. Jesus não. O que Jesus fala tem objetivo, tem propósito, tem um peso simbólico muito forte para esse povo aqui. Principalmente porque nós estamos numa cultura judaica. Para a cultura judaica, para o ambiente judaico, o espaço público, isto é, campo, rebanho, os negócios, o trabalho, isso é coisa de homem. Homem tem que fazer isso. Homem tem que ralar fora de casa, tem que trazer o sustento para casa. Por isso que tem um pastor que está aí buscando uma ovelha no campo. Agora, para aquele ambiente judaico, o espaço privado, isso é, a casa, o cuidado dos filhos, os afazeres domésticos, a economia doméstica, isso é coisa de mulher. Por isso que agora tem uma mulher que está procurando o dinheiro que ela perdeu dentro da própria casa, a moeda que ela perdeu dentro da própria casa. Eu não acredito que aqui Jesus está dizendo que Deus é uma mulher no sentido biológico da parada, entendeu? Não é isso daí que eu acho que é. Mas eu acho sim que Jesus está considerando que alguns atributos femininos revelam quem Deus é. Mostram quem de fato Deus é. Caracterizam Deus. Se você está em Lucas capítulo 15, quando você vai para o capítulo 13 e você lê os seus versículos 34, Jesus está lamentando sobre Jerusalém, um texto que também é bastante conhecido a nós. E quando ele está chorando sobre Jerusalém, ele está falando assim: você mata os seus profetas, Jerusalém. Todas as pessoas que vêm falar em nome de Deus, você mata. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Atributos que muitas vezes nós rotulamos como masculinos e como atributos femininos, em Deus eles encontram uma totalidade. E isso já é Jesus quebrando paradigmas, hein? Porque para hoje a gente ainda acha e rotula alguns atributos femininos, alguns atributos masculinos. E Jesus está mostrando, peraí, em Deus, homem e mulher os criou. A imagem e semelhança dele os criou. Parece que as expressões de compaixão do pastor, a diligência da mulher, são expressões que nascem do mesmo coração divino. Nascem e partem do mesmo lugar. Porque busca ativa, cuidado integral, essa alegria ao encontrar, essa valorização do perdido, isso são expressões da ética divina, não são atributos de gênero específico. E isso aqui é um escândalo para a graça de Deus, hein? Para essa gente aqui, isso aqui é extremamente escandaloso. E eu estou olhando para a cara de vocês e eu já estou vendo que você acha isso daqui extremamente revolucionário. Isso não faz parte da nossa ordem de pensamento. Porque Deus, ele parece que gosta de trabalhar no superlativo, sabe? Ele gosta de surpreender a gente. Parece que nós tentamos encaixotar Deus dentro das nossas ideias. Ele fala: não, eu não fico aqui preso nesse lugar. Eu não sou dessa sua caixinha de pensamento. Eu não caibo em todos os seus conceitos.
em todos os seus questionamentos. Eu não respondo tudo o que você quer. Eu vou para além das suas caixinhas de pensamento. Parece que ele sempre está querendo ir para mais, querendo forçar a gente a mudar o nosso pensamento. Não, não é assim como você pensa. O reino de Deus não é a partir disso que você pensa. Nasce a partir de uma semente. Não, semente não. A gente quer derrubar César, entendeu? A gente quer passar por cima dos camaradas e tomar esse negócio aqui pra gente. A gente quer o poder. Aí Jesus, não, é como uma mulher. É como uma mulher que está procurando uma moeda dentro da sua casa e está buscando, e ela varre a casa, ela acende a lâmpada. Fala, Jesus, a gente quer passar o cerol nos caras, entendeu? O que você quer com essa conversinha mole? São 100 ovelhas, aí é um para 100 agora, né? Aí uma lá, ovelha, ela se manda embora. Aí o pastor vai lá, busca, cuida dessa ovelha, traz de volta para o rebanho, reintegra o rebanho. 1 para 100. Se a gente tem 1.000 e a gente perde o quê? 10 reais? A gente fala, meu, preguiça. Não vou não. Mas agora já mudou. Agora já são 10 dracmas. E agora uma dracma é perdida. Já não é 1 para 100 agora. Já estamos em 1 para 10. E aí se tu tem 1.000 e perde 100, aí eu acho que vale a pena acender a luz e varrer a casa, né? Já vale a pena buscar. 100zinho já faz uma falta, hein? 100zinho já tá pagando 2 hambúrguer aí e 2 Coca Zero. Já dá pra dar um rolê no shopping. Dá pra gente fazer alguma coisinha. E aí ele vai lá, a mulher, ela revira a casa, acende lâmpada e varre casa, encontra a moeda, reintegra ao tesouro, encontra essa dracma. Aí o que ela faz? Celebra. Chama as vizinhas, chama as amigas. Fala, minha senhora, o que a senhora vai gastar de lanche aí pra servir as comadres vai ser mais caro que a moeda. Parece que sempre Deus está para fora assim do que a gente pensa. Fala, você está atrás de uma moeda, aí agora você reúne suas amigas e você quer fazer um lanchinho da tarde. Minha senhora, 100 reais no Fribal não vale nada, hein? Vai sair mais caro esse chá da tarde aí, ó. Mas parece que Deus está indo para sempre além dos nossos pensamentos. Ele quer sempre mais, quer levar a gente sempre mais. São 10 dracmas, aí ela perde uma. Uma dracma, para você ter uma ideia mais ou menos, é mais ou menos aí o equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. A Bíblia também tem o denário é romano, a dracma é grega. Mas Jesus, ele está sempre indo e empurrando os nossos pensamentos para além. Fala assim, não, eu não caibo dentro das suas caixinhas. Ele sempre trabalha de uma forma surpreendente. A maneira como nós enxergamos Jesus é sempre de uma maneira assim, ao contrário do que a gente tenta olhar para ele. Por isso que os fariseus, eles dizem aí no capítulo 15, versos 1 e 2, você viu aí? Eles olham para Jesus e falam, esse cara não é o Messias, não está batendo. A forma como Jesus é, as coisas que ele faz, o que ele fala, as coisas que ele ensina acerca do reino dele, não está batendo em Jesus. Esse cara não pode ser o Messias. Ele anda com publicanos, ele anda com os pecadores. Sabe que os publicanos são cobradores de impostos, né? Então a gente olharia para Jesus e a gente falaria assim, não dá para acreditar num camarada que fica tomando um chazinho da tarde com o Haddad. Não dá. Tomando um cafezinho com a Haddad não dá, essa turma aí não faz. Não pode ser o Messias. Aí por isso que Jesus precisa dizer no seu versículo 10, uma repetição do que ele já havia dito no versículo 7, que nós aprendemos na semana passada, que inclusive é muito importante que você entenda e ouça o episódio anterior, para que você possa entender o que é que nós estamos falando hoje. Aí ele diz no versículo 10, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Tem alegria no céu quando um pecador se arrepende. Qual é a palavra grega para o arrependimento aqui? Metanoia. Meta, nous. A união de duas palavras. A mudança da mente. Alguns teólogos, alguns escritores traduzem metanoia como uma mudança de opinião, uma mudança de sentimento, uma mudança de vida. Por isso que tem alegria no céu quando um pecador se arrepende. Por isso que tem alegria no céu quando alguém muda sua mente, quando alguém expande a sua consciência. Tem alegria no céu quando alguém muda a sua opinião, quando alguém muda de sentimento, quando alguém muda a sua vida. Tem alegria no reino de Deus, tem alegria no céu, tem alegria quando alguém passa a enxergar os mundos, não mais a partir da sua ótica, da sua lógica, do seu pensamento, dos seus conceitos, das suas ideias, mas agora passa a enxergar o mundo a partir dos olhos de reino de Deus, porque um grande pecado que a humanidade carrega é tentar encaixotar Deus. É tentar colocar Deus dentro das suas lógicas de pensamento. A gente vive querendo explicar Deus.
A gente vive querendo buscar respostas para os nossos questionamentos, para as nossas perguntas, a gente manipula Deus para as nossas ideias, a gente manipula Deus para os nossos conceitos, a gente coloca as nossas perguntas diante de Deus e fala assim, acho bom você responder, viu? Porque senão eu não sigo mais você. Colocamos Deus dentro dos nossos pensamentos, a gente quer definir quem Deus pode e quem Deus não pode buscar. Por isso que aí Deus, quando dita, né, os 10 mandamentos para Moisés, e aí vem lá os 10 mandamentos, está lá, não faça imagens de Deus. Aí a gente pega esse versículo, o que a gente faz? A gente crucifica os católicos, né? Porque eles ficam fazendo essas imagens aí, entendeu? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Não faça imagens de Deus. Não queira definir Deus. Não queira colocar ele dentro das suas lógicas de pensamento. Ele não cabe dentro de uma caixinha. Ele não vai te dar todas as respostas que você precisa na sua vida. Não tente colocar Deus dentro de uma ideia. Não tente colocar Deus dentro de um pensamento, da sua imagem que você cria a respeito de Deus. Não faça imagens de Deus. É isso aqui que os fariseus estão fazendo. Eles estão querendo definir o que Jesus pode e o que Jesus não pode fazer. Com quem Jesus pode comer, com quem Jesus não pode comer, com quem Jesus pode falar, com quem Jesus não pode falar, quem ele pode buscar, quem ele não pode buscar, quem é que Deus pode salvar, quem é que Deus não pode salvar. Isso aqui que os fariseus estão fazendo. E quando isso daqui acontece, o problema, né, que quando isso aqui acontece, quando a gente acha que sabe de tudo, a gente não muda mais, né, pessoal? Quando a gente chega assim ao senhorio da nossa razão, aí não tem novo, né? Não tem como experimentar o extraordinário de Deus construindo e vivendo de doutrinas mortas, né? Aí a gente vem para a igreja, a gente canta, eu quero viver algo novo, mas não faz nada de novo. Faz as mesmas coisas. Continua fazendo o de sempre. Acorda todo dia, tem que ser daquele jeitinho, não pode contrariar o marido, não pode contrariar a mulher, porque tem o jeitinho dele, tem o jeitinho dali. Não vai pro novo. O reino de Deus, ele é dinâmico, ele é vivo, ele está acontecendo, ele é surpreendente. Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário que você transforme-se pela renovação da sua mente diariamente. Ele é dinâmico, é vivo, está acontecendo, embora muitas vezes você não saiba como. É como uma semente, ela germina e cresce, embora você não saiba como. E eu acho que essa parábola, dentre inúmeras interpretações que nós poderíamos ter. A gente poderia fazer uma série só sobre Lucas 15. A gente ficaria aqui um bom ano aí sentado aí, só ouvindo. A gente nem tocou no assunto da graça ainda. Nem falamos isso. E o capítulo 15 é um dos principais, umas que embasam a teologia da graça. A próxima história é o que dá a cama da teologia da graça de Deus. A história do filho pródigo, a gente nem citou ainda, nem chegamos lá. A gente poderia fazer uma série sobre o filho pródigo, pelo menos uns 15, 20 episódios aí, tranquilo. Mas dentre as inúmeras interpretações que nós poderíamos ter aqui, eu destaco uma. Eu acho que essa parábola ela ensina que o problema nem sempre é estar perdido. Nem sempre é estar perdido, mas às vezes é achar que não precisa ser encontrado. O problema nem sempre é quem está lá fora. O problema muitas vezes é quem se perde dentro da própria casa e acha que não precisa ser encontrado. Sabe quando a gente se batiza? A gente se converte, né? Aí a gente vai para a igreja e a gente começa a fazer coisa de crente, né? Aí a gente começa a achar que a nossa conversão ela carimbou o passaporte para a nossa salvação, né? Aí a gente se filia a uma igreja, a gente entra numa igreja, a gente se converte, aí é só a gente não se misturar mais com essa gentalha aí, entendeu? Sabe quem que é a gentalha, né? Esses pervertidos aí do mundo aí, ó. Esse povo aí, pecador aí, pecaminoso, esses publicanos, esses pecadores aí que Jesus fica sentando à mesa com eles. É só a gente não se misturar com isso aí. A gente se converte, aí a gente começa a achar assim, bom, é só dar o dízimo de vez em quando, não fumar, não beber e não transar assim fora do casamento, que aí tá tudo certo, entendeu? O arrependimento, ele se torna um momento. Ele se tornou um evento na sua vida, é um fato cronológico ali, é um fato histórico ali na sua vida naquele momento. Não é mais um movimento de integração, ele não é mais um movimento diário de transformação pela renovação da sua mente, não, ele é um fato histórico lá longe, que a gente lembra e coloca assim na geladeira e preenche no formulário de membresia da Igreja de Cristo o dia que a gente aceitou Jesus. E ficou lá. Agora a gente não mata, não rouba e tá tranquilo, que o céu nos está garantido.
Se você não está entendendo absolutamente nada do que eu estou falando para você, deixa eu traduzir isso em termos bem práticos para a nossa vida cotidiana. Sabe aquele tiozão do churrasco? Sabe aquele tiozão que tem uma opinião formada sobre tudo? Ele sabe sobre política, ele sabe sobre futebol, ele sabe tudo sobre religião. Conhece, né? Tome cuidado para não ser você. O camarada, ele não vai para o churrasco porque ele quer curtir, entendeu? Quer ir lá comer. Não, ele vai lá para dar uma palestra, para ser ouvido. Quer ser o centro das atenções o tempo inteiro naquele churrasco lá. O que acontece com o camarada? Ninguém convida mais, né, meu? Fala, não dá. Pô, tu é chato, meu. A gente começa a evitar. A gente fala, não quero mais, você é muito dono da razão, toda hora só você que quer falar, só você que quer aparecer, é só você. É uma demanda, assim, sabe, emocional, psicoemocional muito alta, assim, é gente de alta manutenção. A pessoa está doente e ela não sabe, e aí ela mesmo começa a se excluir, começa a ficar sozinha. Sabe, assim, dentro lá do seu ambiente de trabalho, não deve ter alguém lá que sempre é do contra, que não quer ir pro novo? Você fala assim, vamos tentar alguma coisa? Não, eu já sei, isso aí já deu já, isso aí eu já vivi, isso aí já sei como é essas coisas. O que acontece? Não tem novidade. A equipe morre, a equipe mata, não se desenvolve. Aí eu tava fazendo essa parte, aí eu tava pensando, falei, deixa eu pensar lá no meu ambiente de trabalho lá, né? Porque, vamos ver, sei lá, quem que é o chato lá. Aí tem no meu ambiente de trabalho, é Mark, Melinda e Zildita. Ou seja, conhecendo a minha personalidade, provavelmente eu sou o tiozão chato do ambiente de trabalho. Talvez é eu que tô parado no tempo. Talvez eu que tenha sempre razão. Talvez eu que não queira ir por o novo o tempo inteiro. Quando é assim no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, quando a pessoa ela para de se importar, quando ela para de perguntar, quando ela para de surpreender, quando ela não aparece mais, não participa mais, fica no discurso do eu sou assim mesmo. Quando você casou comigo, você já sabia que eu era desse jeito, eu sempre fui assim, e eu sou Gabriela, não sei o que, e eu não quero ir pro novo, não sei o que. O que acontece? Mata a relação, mata. A gente fala assim, não, que o problema aí é traição e dinheiro, entendeu? Isso aí, por isso que a galera manda embora aí. Sabe quais são uma das maiores causas de divórcio? Falta de comunicação, falta de intimidade. As pessoas estão desistindo umas das outras, porque elas estão cansadas, elas não são ouvidas. É extremamente cansativo ter que ficar lidando com quem tem sempre razão. Cansa demais. É uma alta manutenção, assim, emocional, psicológica. Cansa demais lidar com quem tem sempre razão. E alguém já disse, né, que a solidão é a irmãzinha de quem tem sempre razão. Tem sempre razão? Vai colher solidão na sua vida. O próprio Deus é Senhor de tudo e de todos, não é? Não é conhecedor de todas as coisas? Pois é, o Deus que nós servimos, ele tinha um amigo. Qual era o nome do amigo de Deus? Abraão, amigo de Deus. Aí Deus acordou um dia lá, falou assim, vou queimar esse povo aí, tô cansado de Sodoma e Gomorra, acabar com essa gente aí. Ô Abraão, peraí, não, que isso? Como é que vai acabar com a galera? Vai tacar fogo no pessoal aí, que é isso? Não pode não, que isso? Eu me recuso, eu tô contra essa ideia. Aí Deus poderia muito bem ter olhado para Abraão e dito o quê? Falar, cala sua boca, rapaz, sabe alguma coisa? Eu que sei todas as coisas, quer se meter aqui nos meus planos? Não, pois não, Abraão, fala para mim qual é a sua ideia? O que você pensa aí a respeito disso daí? Aí o Abraão fala assim, deixa eu achar uns 50 aí para ver se eu achar 50 bom, aí o senhor não manda aí o fogo na galera? Ele fala, pois não, vai lá, 50, não deu. Vamos para 40, começa a negociar com Deus, começa a barganhar com Deus, tá 30, vai lá, Abraão, vai, 20, 10, senhor, não deu, manda fogo, desisto. Mas Deus poderia ter dito para Abraão assim, eu sou Senhor de tudo e de todos, eu sou o Senhor da razão, conhecedor do universo, amigo, foi eu que criei você, se coloca no seu lugar. O que você quer vir aqui reivindicar alguma coisa? Você quer aqui dizer se eu estou certo, se eu estou errado? Quer ficar negociando comigo? Não vem atrapalhar minha paciência não, Abraão, fica na tua. Não, ele ouve o Abraão, ele escuta, ele fala assim, não, vou considerar o que você está falando. Não é assim nas nossas orações também? Quantos de nós chegamos assim, Deus, tem dia que a gente chega assim meio nojento, sabe? Chega de Deus assim só com as nossas reclamações, assim, ó. É só murmurando, é só reclamando, é só discordando. Fala, não, eu não gosto disso daqui não, eu não concordo com essas coisas que estão acontecendo na minha vida não, eu acho bom o senhor dar um jeito aí. Tem um pessoal que até fala, eu determino isso daí, entendeu? Que o senhor tira. Quantos de nós chegamos diante de Deus assim? Fala, eu ordeno que retire pelo poder do Espírito Santo. Deus deve olhar assim e falar, ai. Mas escuta.
Não é incrível você pensar que o nosso Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, sobre tudo e sobre todos, mas é um Deus também relacional. Um Deus que diz assim, vamos conversar, eu quero ouvir. Na boca do profeta, quando Deus está falando, né, pela boca do profeta Isaías, ele está falando para a nação de Israel, ele fala assim, vinde e arrazoemos, vamos conversar. Quero ouvir aí qual é a sua ideia. Quem sabe eu mudo de ideia, né? Ele mudou de ideia com a respeito do templo. Por que ele não pode mudar, quem sabe, a respeito da sua vida? Né? Escuta. Não é interessante você observar que Deus é um Deus que abre espaço para o diálogo, que vem à nossa vida e diz assim, eu quero te ouvir, tá bom, você não concorda, eu sei o que é melhor para você, mas eu quero ouvir. Me fale o que você está sentindo. Se até Deus é um Deus do diálogo, o Deus, Senhor de todas as coisas, soberano, é um Deus do diálogo. Quem somos nós para ficarmos presos às nossas certezas absolutas? Quem somos nós para enquadrar Deus dentro das nossas crenças, nossos conceitos, nossas ideias e ficarmos aqui abraçados nas nossas próprias razões? Por isso que tem uma frase no Gênesis que ecoa até os dias de hoje, que é não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Quando você lê o Gênesis, tem um refrão lá, não tem? Gênesis capítulo 1, tem um refrão lá. Qual é o refrão do Gênesis? E viu Deus que era bom. 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 Mas tem uma coisa, a primeira coisa que Deus declara como não boa após a sua criação. Solidão. Não é bom que o homem esteja só. Solidão é a primeira coisa que sai da boca de Deus como não sendo boa. E nós estamos no ano de 2025, com os dados recentes da OMS, segundo o que nós afirmamos na semana passada, com a cada 6 pessoas, uma pessoa sofrendo. Nós estamos vivendo uma pandemia de solidão, uma epidemia global de solidão, com efeitos de magnitude a fumar 15 cigarros por dia. A cada 6 pessoas, uma se sente sozinha. E essa pessoa que se sente sozinho, tem efeitos de como se ela estivesse fumando 15 cigarros por dia. Harvard, recentemente agora, eles fizeram um estudo e eles divulgaram que a maior fonte de felicidade e longevidade não é o dinheiro. O que é? Relações de qualidade. Não é bom que o homem esteja só. Demorou anos, milhões, dependendo da forma como você lê o Gênesis, milhões, bilhões de anos, para que os homens mais inteligentes do planeta, as pessoas mais inteligentes do nosso universo, no ano de 2025, declarassem o que Jesus disse na sua criação. Não é bom que o homem esteja só. Eu tenho seríssimos problemas com pessoas que dizem eu e Deus, Deus e eu. Eu e Deus na minha consciência. Eu e Deus aqui na minha vida, na minha paz interior. Isso aí é meio budismo, viu? Essa ideia aí de eu e Deus comigo mesmo, que isso aí é meio budismo isso daí. Eu gosto de acreditar e eu gosto de pensar que o Deus da religião do qual eu sirvo, esse Deus que Jesus me ensinou a chamar de Pai, é um Deus que ele busca. É o único Deus que vem e busca a sua humanidade. É o único Deus que vem em sua direção e busca você. E traz você de volta para a mesa da comunhão. Porque as outras religiões não é assim que funciona. É você que tem que buscar. É você que tem que procurar. É você que tem que cumprir obrigações. É você que tem que fazer os seus sacrifícios. Para que então essa divindade aí, dependendo do bom humor dela ou da qualidade do seu sacrifício, então te abençoe. As outras religiões funcionam assim. Na nossa religião, não. O cristianismo não é isso. Porque o nosso Deus é Ele mesmo quem busca. É Ele quem vem atrás da gente. Quando a gente pensa em buscar, Ele já derramou a graça. A misericórdia já se renovou de manhã, assim, ó. Já choveu sobre justos e injustos. Deus já derramou o seu amor. Inclusive, esse Deus aqui do qual a gente serve, Ele dá para a sua comunidade o poder de expressar o seu caráter, de ser face dele um para o outro. No rosto, assim, um do outro, a gente consegue ver Deus. Nas nossas ações, a gente consegue ver Deus uns para com os outros. Porque o nosso Deus é relacional. E um Deus assim, meu irmão, não dá para encaixotar, não.
Um Deus assim não dá para você colocar dentro das suas ideias, dentro dos seus conceitos, dentro dos seus pensamentos. É impossível você manter esse Deus dentro de uma caixinha. Esse é um Deus que foge totalmente à razoabilidade humana, não serve. E a gente está precisando de gente assim na nossa vida. A gente precisa de gente, e de gente que busca uns aos outros como Deus nos buscou. A gente está precisando de gente que vai lá e busca a gente e traz a gente de volta para o nosso lugar. De gente que acende a lâmpada da nossa alma. E você sabe que quando alguém chegar na sua vida e acender a lâmpada da sua alma, na claridade você vê sujeira, hein? Você vê a sujeira, no escuro você não vê não. Mas quando alguém chegar assim com esse Espírito Santo e iluminar a sua alma, aí você vai se enxergar. A gente precisa de gente. E precisa de gente que varre o interior do nosso coração, que revira assim a gente por dentro, que é especialista em limpar a gente assim por dentro e trazer a gente de volta para o nosso lugar, porque a gente precisa de gente. A gente precisa de gente que vai lá no lugar onde a gente está perdido, revira a nossa casa, limpa o nosso interior e aí traz de volta a gente para o nosso lugar, o lugar de onde a gente não deveria ter saído, assim como Deus fez por cada um de nós. Nós precisamos de pessoas assim na nossa vida, que buscam a gente, que vão lá, enfrentam o inimigo, trazem a gente de volta e falam: o seu lugar não é sozinho, o seu lugar é na comunhão, é na felicidade, é na festa, é aqui, na celebração. Isso é comunidade, porque o antídoto de Deus para a solidão chama-se comunhão. Comunhão. A cura para a solidão chama-se comunhão, comunidade, gente buscando gente, gente acendendo a alma, iluminando a alma, gente varrendo o coração. Gente precisa de gente. E em termos bem práticos, isso significa que a gente precisa ficar atento a quem está perto, dentro de casa. Porque a moeda está perdida dentro de casa. A gente precisa ficar atento aos que estão perto, mas que estão perdidos, estão esquecidos, estão invisíveis, estão sozinhos. E talvez o que eu vou te falar daqui para frente toque em alguma das suas feridas, toque em algumas das suas sombras, porque toca também nas minhas feridas, nas minhas sombras também. Eu não gosto de falar a partir de uma coisa onde eu não vivo, uma coisa onde eu não experimento. Nós estamos sendo honestos conosco, uns com os outros aqui nessa comunidade. Então nós estamos falando com a nossa comunidade. Nós não estamos pregando para a internet aqui, pessoal. Nós estamos pregando para nós. Nós estamos falando com a gente. Nós é que estamos crescendo. A palavra de Deus chega ao coração, nosso coração. E pode ser que o que eu vou te dizer agora vai tocar em algumas feridas na sua vida. Porque em termos bem práticos, irmãos, a gente precisa ficar atento aos nossos jovens que têm crescido sem presença, sem abraço, sem conversa. Nossos jovens estão crescendo dentro de um quarto escuro com o celular na mão. E pasme, presente do papai e da mamãe. Aí vem a OMS e diz que os jovens de 13 a 17 anos são os que mais se sentem sozinhos. Isso é extremamente contraditório. Eles são a geração da hiperconexão. Eles não podem sofrer de solidão. Pode ser, porque eu sei que esse não é o meu lugar, né, de falar, mas eu falo com você agora de uma forma espiritual, não a partir do lugar de pai. Eu quero respeitar o seu lugar de pai, o seu lugar de mãe, porque eu ainda não tenho filhos, mas eu falaria com você com palavras espirituais. Pode ser que esse mundo aí fora parece que está ganhando, parece, mas a gente não luta nesse mundo com as armas do mundo. A gente luta pela nossa família de joelhos, com oração, com espiritualidade, com presença, com cuidado, com comunhão, com amor, com graça. Pode ser que o mundo está perdendo, parece que está, mas você não desista da sua família. Não desista, continue lutando de joelhos pela sua casa, continue lutando de joelhos pela sua família. Cuide das nossas crianças, cuide dos nossos adolescentes, cuide dos nossos jovens. Eu sei que às vezes eles vão dizer assim: a gente já foi adolescente? Não, não quero fazer nada. Não, vai fazer. Vamos, escreve na igreja, manda para o escoteiro, manda para fazer natação, manda para fazer alguma coisa. Faz ele criar comunhão. Traz para tudo que você precisar, vai um na casa do outro, fala: hoje vai brincar com o amiguinho lá, mas eu não quero ir. Não, vai brincar, ele vai te agradecer.
Não desista. Parece que esse mundo aí está ganhando, mas ele não está ganhando. Tem uma semente que germina e cresce, embora você não saiba como. O reino de Deus está acontecendo. Então continue, igreja. Continue cuidando da sua casa, continue cuidando dos seus filhos. Ainda que às vezes seja um trabalho doloroso, penoso, sabe? Mas saiba que através de você, o seu filho vai ser extremamente grato por ter apresentado o reino de Deus de uma forma viva, de uma forma surpreendente, de uma forma que acontece de verdade. Não desista da sua casa. Em termos bem práticos, nas nossas relações matrimoniais, quantas pessoas você conhece, ou quem sabe dentro da sua própria casa, você vive, convive com pessoa que você dorme na mesma cama, mas faz tempo que vocês já estão separados já, há muito tempo. Vive na mesma casa, mas depois que teve filhos não se conhecem mais. Vivem agora para os filhos, não vivem mais uns para os outros. Quantas famílias você conhece que assim, o casal tá lindo na rede social, mas presencialmente dentro da própria casa é uma guerra. É um Deus nos acuda. Preferem o caminho da razão, ao invés do caminho do perdão, da cumplicidade, da fidelidade, construção de uma comunidade ali dentro dos seus relacionamentos, não cada vez mais individuais. Cada vez mais, cada um com o seu celular, com a sua senha, ninguém pode ter acesso a nada, ninguém compartilha nada. Como foi seu dia? Foi assim, qualquer jeito. Quantas pessoas você conhece que são desse jeito? Em termos práticos, se você pensar nas nossas relações familiares, e vamos agora para os nossos filhos, nossos tios, nossos primos, nossos avós, a nossa rede de relação. Quantas pessoas você conhece aí, talvez dentro da sua própria família, que não se falam mais, que estão brigados por causa de política? Olha, não se falam por conta desse extremismo ideológico político que é nojento. Nojento, a política no nosso país é nojenta. Pra você ter uma ideia, a gente está colocando os relacionamentos. A gente não fala com as pessoas, a gente não se relaciona, a gente não se comunica. Por conta dessa política extrema, ideológica, a gente coloca as nossas relações abaixo da política, de uma coisa que é nojenta, que é esgoto. É esgoto. Quantas pessoas você conhece que os irmãos estão brigados por causa de herança? Depois que papai e mamãe morreram, estão brigados por herança até hoje. Não se falam, porque não conseguem chegar num acordo, vão para a justiça e querem brigar na justiça, e querem mais, um quer mais que o outro, e a gente vai destruindo as nossas relações. Pai que não fala com filho, com filha, é filho que não fala com mãe, é uma bagunça, é o primo que faz um tempão que você não manda uma mensagem, é o tio que você não quer ver mais. Fala, fulano vai estar lá? Não, então não vou, não quero me relacionar com essa pessoa. Nas nossas relações de irmandade, aqui, dentro da nossa própria comunidade. Quantas pessoas você chama de irmão e de irmã porque você não sabe o nome? Deus é um Deus que conhece o nosso nome, nos chama pelo nome. E a gente insiste em ficar no irmão e irmã porque a gente tem preguiça de perguntar o nome. Tem preguiça de decorar o nome. Eu participei de uma comunidade 8 meses. Era uma igreja assim de 500, 600 pessoas. Grande a comunidade. 8 meses. Nunca ninguém perguntou o meu nome. Nunca. Nunca ninguém quis saber quem eu era. Essa indiferença anônima, às vezes, faz a gente perder gente dentro da nossa própria casa. Agora nós estamos com essa outra coisa aí do demônio aí, que é essa cultura do cancelamento, né? Agora a gente tem essa outra coisa aí diabólica, essa cultura do cancelamento. A gente precisa transformar essa cultura do cancelamento em cultura de relacionamento, em cultura de arrependimento. Porque a cultura do cancelamento é excluir quem pensa diferente. É excluir quem tem ideias diferentes das minhas. Se você tem conceitos, se você não vota o que eu voto, se você não acredita nas coisas que eu acredito, se você não tem as práticas que eu tenho, então eu excluo você. Tem prazer assim, em silenciar o outro, diminuir o outro, desrespeita a autoridade humana, sabe? Quanto mais você consegue colocar a pessoa para baixo, mais pessoa, e quanto mais você se enche da sua própria razão, melhor. Cultura de cancelamento. Reverte a cultura de relacionamento, porque como é que você se relaciona sempre se impondo sobre o outro? Não tem como. Nós somos postos em pé de igualdade diante de Deus. Homem e mulher os criou. A imagem e semelhança de Deus os criou. A humanidade é criada à imagem e semelhança do próprio Deus. Não existe festa no céu quando a gente cancela alguém. Não existe festa no céu quando a gente diminui alguém. Não existe festa no céu quando a gente ganha o debate. Quando a gente impõe as nossas opiniões, quando a gente impõe as nossas crenças sobre o outro. Não existe festa no céu quando a gente desrespeita o outro, a opinião do outro, a vida do outro, a crença do outro, o que o outro acredita. Não existe no céu festa no céu quando a gente converte o outro à nossa maneira de pensar. Não. A festa no céu quando alguém se arrepende, quando alguém muda sua mente.
Há festa no céu quando alguém muda de opinião, quando alguém muda de vida. Há festa no céu quando alguém é reintegrado, quando alguém é transformado, quando alguém é restaurado, reconciliado, quando alguém é perdoado. Aí tem festa no céu. Essa é a comunidade que constrói relacionamentos saudáveis. O antídoto para a solidão é a comunhão. Comunhão. Seria uma sensação horrível você na sua vida conquistar muitas coisas e aí você organizar um banquete. E aí você senta à mesa sozinho, você pega uma taça, você coloca uma champanhe e aí você brinda a si mesmo. Um brinde a mim que sou bom, um brinde a mim que tenho sempre razão, um brinde a mim que estou certo, um brinde a mim que convenci os meus filhos que a minha educação foi melhor, um brinde a mim que convenci os meus filhos que eles não sabem de nada, um brinde a mim que convenci a minha mulher, que convenci o meu marido, sozinho, você com você mesmo, brindando você a si mesmo. Um brinde a mim seria horrível, porque a vida, a alegria no reino nunca é solitária, é sempre comunitária. A vida sua, pessoal, tem um valor absoluto, quando nós falamos da semana passada. Mas essa vida de reino de Deus não é uma vida que cabe aqui, é de uma densidade de realidade, de eternidade. Então ela consegue ser multiplicado na comunidade. Então eu encerraria com esse convite, encerraria com esse encorajamento para que a gente pudesse dar um passo de compromisso, de comunhão, que a gente começasse a dar voz a alguém que foi silenciado, a alguém que está tendo o seu direito assim, abafado, cancelado. Eu queria terminar com esse compromisso, nós enquanto comunidade, que a gente chamasse as pessoas pelo nome, como Deus nos chama pelo nome, como Deus nos conhece. Eu terminaria com esse compromisso de você perdoar alguém, o seu cônjuge, perdoar algum parente que você sabe que você precisa ligar, mas você está adiando, e você fica adiando, e você fica adiando, e vai postergando, mas você sabe, nada está acima das relações humanas, pessoal. Não pode estar acima das nossas relações humanas, as nossas opiniões, as nossas crenças político-partidárias, não pode estar acima das nossas relações, não podem. Eu terminaria com esse encorajamento, com esse convite para você procurar alguém que está dentro de um quarto fechado, vivendo lá sozinho, que não quer sair desse lugar, quer ficar lá, preso. Você sabe que está lá, às vezes dentro da própria casa, sabe? Mas nem você nem as pessoas têm a força de ir atrás e procurar, de falar, senta aqui, vamos conversar, vamos ser presença, vamos ser abraço, vamos ser conversa, um na vida do outro. Dê um passo de encorajamento para essa construção de um compromisso de comunhão. O antídoto para a solidão, comunhão. Comunhão, esse é o nosso lugar. É de lá que nós nunca deveríamos ter saído.